Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma noite aqui no nosso culto de ensino para juntos podermos adorar o nome do Senhor. Quero, com muita alegria, declarar minha gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito e há de continuar fazendo. Então, meus irmãos, eu peço que os irmãos possam estar reverentemente debruçados diante da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. Então, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a sua direção, vamos pedir a sua graça, a sua unção nessa noite, para nós podermos compartilhar e entender o que o Senhor tem a nos comunicar nessa noite. Eu convido você a orar comigo, tá certo? Não esqueçam de orar por nossos pastores, orar pela obra missionária, orar pelos nossos amados irmãos que congregam aqui em Veneza. Então vamos continuar orando pelo nosso irmão, o pastor Paulo César, para Deus curá-lo completamente, em nome de Jesus. Então vamos orar ao nosso Deus. Querido Senhor, obrigado, meu Deus, por termos, ó Deus, mais uma vez chegado aqui em paz e segurança, poder estar no templo, na tua casa, e os teus servos estarem nos seus lares, para, ó Deus, nós de uma forma de muita coinonia podemos te adorar, te bendizer e glorificar o teu maravilhoso nome. Pai Santo, Pai querido, venha abençoar poderosamente as nossas vidas nessa noite, que nós possamos, juntos, Senhor Jesus, te glorificar. Ó Deus eterno, nós estamos aqui na tua total dependência e esperamos ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco, ó Deus, usa teu servo que irá ministrar a tua palavra, que possa ser o instrumento do Senhor nessa noite, ó Pai, pois nesse tempo de tantas confusões, nós queremos ouvir a voz do Senhor, porque ela é perfeita, ela é agradável, ela é a tua vontade para nós. Ó Deus eterno, por isso abençoa poderosamente, unge a mente do teu servo, dá-lhe graça, ó Deus, nessa noite, e fala conosco, ó Deus eterno. Enquanto nós estamos aqui te adorando, queremos interceder para os nossos irmãos, ó, de forma maravilhosa, que o Senhor abençoe cada membro, cada congregado, estende tuas mãos sobre eles, Senhor, resolve suas causas, ó Deus, cura as suas ansiedades, ó Deus, milita sobre eles a tua bênção, que eles possam se fortalecer no Senhor, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Abençoa suas casas, abençoa seus negócios, abençoa, Senhor, sua saúde, abençoa sua família, meu Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoa, meu Senhor, também nosso irmão Paulo César, que está naquele hospital, Senhor. Ó Deus eterno, sobre os teus cuidados, restaura completamente, traz vitória sobre ele, Senhor. Faz maravilhas na vida do teu servo, que ele possa logo voltar para casa, e junto com os seus familiares, com a igreja do Senhor que aqui permanece, poder, Senhor, continuar engrandecendo o teu nome. Abençoa, ó Deus, o nosso irmão Soares, que é o papai da irmã Célia. Deus, toma a vida dele em tuas mãos ali naquele hospital também, Senhor. Faz, ó Deus, aquilo que os médicos não podem fazer, que o Senhor possa, ó Deus, restaurá-lo completamente. Deus Santo, em nome de Jesus, oramos pelos nossos missionários, que o Senhor abençoe a cada um. Ó Deus eterno, que o Senhor possa continuar levantando tuas mãos santas sobre a vida dos teus servos, eles possam ser grandemente usados pelo Senhor, aonde eles estão, em cada nação, em cada país. Ó Deus eterno, que a tua mão possa ser sobre os teus servos. Abençoa nossos pastores, sei que o pastor Antônio José, nosso pastor Messias, Deus Santo e Justo, sei que os nossos amados pastores, ajudando em tudo, pois assim nós te oramos, ó Pai, e te agradecemos para todos sempre, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Lhe convidamos para louvar a Deus juntamente conosco com o hino da nossa harpa cristã de número 77. Oh
Louvaremos o nosso Deus com o hino de número 107 da nossa harpa cristã. Meus irmãos, louvado seja Deus, nós estamos agora no momento do Santo Ofertório, momento de adoração ao nome do Senhor. É justamente nessas horas que é provada a nossa fé. Que hora, pastor? Na hora em que os recursos eles estão mais escassos, né? Aquela viúva, quando foi indagada pelo profeta sobre se ela tinha alguma coisa para ele comer, ela olhou para dentro da sua casa e só tinha um bocado de pão para ela e para seu filho, e era a última refeição. Então, como um teste de fé, o profeta lhe disse: olha, faz primeiro para mim, né? E realmente é uma grande, né, prova. E na hora de nós também dedicarmos nossos dízimos e ofertas ao Senhor, sempre somos tentados a desistir, somos tentados a não sermos fiéis, mas o Senhor, Ele nos chama à fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Por isso, meus irmãos, nunca se abstenha desse privilégio de ser um dizimista, de ser um ofertante. Seja fiel a Deus, seja fiel, né, em todos os momentos, pois o Senhor, Ele te recompensará e cuidará da tua sementeira em nome de Jesus. Os irmãos sabem que
todas as quintas e domingos nós estamos aqui, independente dos trabalhos estarem ocorrendo na congregação, nós temos o prazer de estarmos de plantão aqui, orando por sua vida, estarmos intercedendo pelo povo de Deus, assim como damos a oportunidade dos irmãos virem, né, e trazer seus dízimos e ofertas. Mas, se porventura os irmãos não podem vir por outro motivo, por esse horário, os irmãos podem chegar na casa do irmão Busto, da nossa irmã Ivani, e ali dedicarem seus dízimos e ofertas a eles, que eles nos repassarão posteriormente. Uma terceira opção é os irmãos fazerem as transferências bancárias, né? Nós temos conta no Bradesco, na Caixa Econômica, e esse valor que Deus tocar no seu coração vai direto para a nossa tesouraria na sede, tá certo? No nosso templo central. Por isso que é muito importante que os irmãos que assim o fizerem, nos mande o comprovante para que nós possamos fazer toda a organização e isso ser contabilizado na nossa tesouraria, na sede, em nome de Jesus. Então, faça isso e Deus vai lhe abençoar poderosamente. Então, quero orar por você, dizimista, você ofertante da casa do Senhor. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, também te adoramos com os dízimos e ofertas que trouxemos para a Tua casa, Senhor. Ó Deus eterno, é um momento muito prazeroso, pois se nós podemos dedicar os dízimos e ofertas pela fé no Senhor, é porque justamente o Senhor tem suprido, é uma prova clara do que o Senhor tem feito por cada um de nós. Por isso, Pai querido, Pai amado, venha abençoar a mente, o coração de cada dizimista, de cada ofertante, para, ó Deus, cada vez entenderem que esperam no Senhor, pois o Senhor é que provê todas as coisas, ó Pai. Por isso, abençoa poderosamente a vida dos teus filhos. Deus, eu peço que o Senhor gere fé naquele que não tem crido nesse milagre, nesse, ó Deus, momento de adoração, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar com temor, com santidade, com reverência, para entender esse princípio, Senhor, que também faz parte da caminhada cristã. Em nome de Jesus, faz isso, Paizinho, pois assim nós te oramos, te agradecemos no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Meu orgulho me tirou do caminho. Oh,
deste momento de adoração, nós vamos, neste momento agora, meditar na palavra de Deus. Deus, Ele se comunica, Ele tem prazer em nos comunicar as suas verdades. E aqui nós apenas somos instrumentos do Senhor para Ele falar com o seu povo. Então, peço que os irmãos abram sua Bíblia nessa noite, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, onde nós vamos encontrar algumas promessas feitas às igrejas da Ásia. Então, meus irmãos, abram as suas Bíblias, nós vamos ler apenas alguns versículos, porque são uma quantidade muito grande de versículos e o tempo ele não nos permite fazer uma leitura muito extensa. Então vamos ler apenas alguns versículos e sobre eles nós vamos estar trazendo uma palavra nessa noite em nome de Jesus. Então, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Nós vamos ler o 7 e o versículo 11 e o versículo de número 26. Depois nós vamos ler o capítulo de número 3, os versículos 5, 12 e 21. Glória a Deus. Então, vamos para o versículo de número 7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Versículo de número 11, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Versículo de número 26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Glória a Deus. Capítulo de número 3, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo de número 12, do capítulo 3 de Apocalipse. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Glória a Deus. Versículo de número 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei, e com meu Pai no seu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós queremos nessa noite meditar sobre a palavra do Senhor. Não vamos entrar nas particularidades de cada igreja a qual essas promessas foram dirigidas, mas desses versículos que lemos, Deus tem grandes promessas para os vencedores. Glória a Deus. Se você é um vencedor, se você está vencendo as lutas da vida, comece a glorificar a Deus e esperar o cumprimento dessas promessas sobre a sua vida, pois apesar dessas promessas serem revelações trazidas às igrejas da Ásia, o texto é bem claro, os versículos são bem claros, quando diz: quem tem ouvidos, ouça. E isso mostra que há não só um direcionamento específico para cada igreja, mas para todos os cristãos que
que assim ouvirem a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que o vencedor, meu irmão, minha irmã, é aquele que, mediante a graça de Deus, recebida através da fé em Cristo, experimentou o novo nascimento e permanece constantemente na vitória sobre o pecado, sobre o mundo e sobre Satanás. Queridos irmãos, um momento em que a palavra de Deus chegou a mim e a você e gerou fé no nosso coração, produzindo o desejo da salvação. Deus nos deu o perdão dos pecados, gerou em nós uma nova vida, e essa nova vida é para ser diariamente desenvolvida no sentido de que nós não tornemos mais as velhas práticas, não voltemos mais o modo de vida que tínhamos antes de aceitar a Jesus como Salvador. Mas uma vez que você aceitou a Jesus como Salvador, você agora tem sobre si essas promessas. Romanos capítulo 8, verso 37 diz: contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, alegre-se nesta noite, porque você é um vencedor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. De maneira, meus irmãos, como disse em palavras anteriores, nós não podemos regredir. Num tempo como esse, de tantas dificuldades, muitos têm voltado atrás na sua decisão de fé, têm desistido do Senhor, têm abandonado a sua confissão, têm voltado às velhas práticas, e por fazer assim, ele fica fora do alcance destas promessas a qual lemos nesta noite. Por isso é muito importante que os irmãos entendam que os vencedores, eles vencem porque eles insistem, porque eles investem tempo para alcançar essa vitória. O atleta, para alcançar o pódio, o primeiro lugar no pódio, ele de tudo se abstém, ele determina horário, ele faz os seus treinamentos, ele busca alcançar os seus objetivos, melhores marcas. E o cristão, ele também tem essa responsabilidade. Ele não pode simplesmente aceitar a Cristo, ficar à mercê da palavra pastoral, ou a palavra da sua liderança de ministério. Não, ele estando sozinho em sua casa, ele tem que fazer o exercício da fé, manter a sua comunhão, diariamente lendo a palavra, diariamente se alimentando da palavra, diariamente orando ao Senhor, adorando ao Senhor, em qualquer momento, em qualquer situação. Adore, clame, invista tempo, e você vai sendo fortalecido, o Espírito Santo vai te enchendo, e você vai ficando cada vez mais preparado para qualquer adversidade que surgir diante de você. Por quê? Porque você tem feito o exercício da vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos irmãos, o fato é que quando nós olhamos para esses versículos que nós vamos ver em dado momento dessa palavra, dessa mensagem nessa noite, nós vamos ver quão grandes coisas o Senhor prometeu para o vencedor. Você é vencedor? Você está vencendo? Você está de pé como soldado de Cristo? Então, glorifique a Deus nesta noite, porque a vitória é certa no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, numa batalha, nós vamos ver na perspectiva bíblica, pelo menos 3 grandes adversários que se levantam contra nós. Primeiro adversário é você mesmo. Você tem que vencer a si mesmo, porque os desejos, os conflitos da velha natureza estão em você, estão em mim. Então,
nesse campo de batalha, nós temos que vencer os nossos próprios desejos, nós temos que vencer os nossos próprios anseios, nós temos que vencer as nossas próprias fragilidades. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 17, vai dizer da seguinte maneira: portanto, a carne luta contra o espírito. É uma luta diária. Você acorda e os desejos da tua carne já despertam, procurando justamente te direcionar para uma atividade que não é do agrado do Senhor. Você está na empresa, você está no seu comércio e as tentações vêm. Você está na escola, né? As propostas vêm. Lembro-me quando ainda adolescente, eu tinha um amigo, e ainda tenho, ele ainda está vivo, né? O nome dele é Carlos Alberto, e ele estudava no antigo colégio que nem existe mais, Positivo, ali no centro. E eu estudava no bairro, aqui mesmo no Conjunto Ceará, mas fiquei sendo sabedor que ao término da aula dele, ele era convidado pelos amigos para irem para a Ponte Metálica, e ali ele usufruía muitas vezes daquilo que era proposto naquele ambiente. Então, queridos irmãos, é muito complicado, porque aonde nós estamos, as propostas vêm. Por isso, o apóstolo, ele dizia: portanto, a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro do mesmo modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, nós estamos sendo participantes de um conflito que tenta tomar a nossa fé, tenta nos afastar dos caminhos do Senhor. O salmista, após ter pecado, ele se arrepende. E aí, no Salmo 51, no verso de número 10, ele diz: cria em mim um coração puro. Talvez nessa noite você tenha que fazer essa oração: Deus, coloca dentro de mim um coração puro. O que seria um coração puro, pastor? É um coração que não tem maldade, que não tem duplo sentido, que não é atraído por nada obscuro, mas sempre fica tranquilo no sentido de estar fazendo as suas ações de maneira adequada e de forma que as pessoas olham e não veem nenhum dano. Mas ele diz: renova dentro de mim um espírito estável, ou seja, um espírito equilibrado. Essa é a nossa grande luta. Deus nos ajuda então a ter um espírito equilibrado, onde nós possamos ver as tentações, não ser atraídos por ela, ver as propostas e dispensá-las quando elas não forem agradáveis ao Senhor, mas que nessa noite você comece a pedir: crie em mim, Senhor, um coração puro. Ó Deus, faça como o salmista, pois nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que nos abster da nossa própria natureza carnal, adâmica, caída. Mas lá em João capítulo 3, verso 6 diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Se você provou o novo nascimento, você se tornou o templo do Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus habita em você, glória a Deus, você nasceu para Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. De maneira, meus irmãos, que nós temos que vencer essas adversidades que se levantam contra nós, né? Vencer a si mesmo é o que acabamos de ver nesta noite. Outra área, outra ação, podemos dizer assim, que nós devemos tomar é tomar medidas drásticas, medidas duras,
Pastor, que medidas podem ser essas? Por exemplo, se você perde tanto tempo nas redes sociais que você não encontra tempo para ler a Bíblia, então você tem que se policiar e diminuir esse tempo. Você tem que estabelecer um tempo. Olha, eu vou entrar no Facebook, eu vou acessar o Facebook, eu vou ver aqui o que é que tem no Instagram, vou olhar meu WhatsApp. Você determina, olha, eu vou ver só durante tal hora a tal hora, porque você tem que ter um controle. Ou quem sabe você fica na frente de uma TV vendo as séries, e é uma atrás da outra, e fica um ciclo vicioso, e você, quando vê, já está cansado, já está exaurido, os olhos estão cansados, não consegue mais ler a palavra do Senhor. Está completamente errado. Você tem que estabelecer limite, você tem que tomar decisões drásticas. Se é um jogo de azar, né? Se é uma sentar na calçada com os vizinhos e conversar, se bem que não pode fazer isso muito nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento, mas cada um sabe qual é o seu vício ou sua dificuldade. Então você tem que tomar medidas duras, né? Duras para abrir o seu coração para o Espírito de Deus atuar na sua vida. Paulo, consciente disso, lá em Filipenses capítulo 3, verso 12, ele diz: não que eu tenha alcançado. Ou seja, ele não se sentia perfeito, ele não se sentia como se estivesse concluído todo o esforço que deveria fazer para alcançar algo na sua vida, mas diz: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar. Ou seja, ele estava consciente de que, como um vencedor, ele precisava se exercitar a cada dia. Ele precisava investir tempo diariamente para superar os seus desejos carnais, para que justamente a vontade de Deus fosse colocada de forma forte e precisa na sua vida. Ele diz: prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Deus não te alcançou para você viver uma vida dupla. Você pertence ao Senhor. Amém? Glorifique a Deus, pois Deus, Ele tem te dado esta liberdade para você adorá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Também nós devemos resistir às tentações. Veja que primeiro você luta contra você mesmo, depois você tem que tomar medidas duras, muitas vezes se afastar de algo que você tanto gosta, mas por amor a Cristo você vai se afastar. E terceiro, nós vemos que há da ação do diabo as perseguições. Tiago 4,7 vai dizer: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A sua sujeição é ao Senhor, e automaticamente essa sujeição levará a resistir às tentações, e o diabo vai ver que não tem espaço na tua vida e não vai deixar, ele vai parar de investir tentações sobre você. Então, queridos irmãos, nessa batalha, a primeira área que você tem que superar é vencer a você mesmo. Amém? Em nome de Jesus, guarde esta palavra. Segundo, nós temos que vencer o mundo. O mundo é um outro adversário que se coloca de forma bem forte sobre nós. Vencer o mundo, quando nós vamos abrir a palavra de Deus lá na epístola de João, a primeira, capítulo de número 2, ela vai dizer o seguinte, versículo 15 em diante: não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos vencer o mundo justamente porque ele é um grande adversário. O mundo, do grego cosmos, refere ao vasto sistema da vida desta era, fomentada por Satanás e existente à parte de Deus. O mundo que nós vivemos vive uma luta muito grande. O pastor Antônio José, ele em conversa conosco, pastores, ele nos orienta: olha, essa briga política, essa briga ideológica não é a nossa briga. Nós temos a luta contra as potestades, contra as hostes infernais. Essas são as lutas que a Bíblia nos orienta. Mas tem muito cristão se encolerizando e lutando e se envolvendo com lutas que não é dele, que não faz parte da igreja do Senhor. Você pode dizer: pastor, mas fulano e beltrano de igreja A e B estão fazendo. Deixa eles lutar, eles vão lutar outra luta, mas nós temos uma luta aqui já para realizar, que é vencer o mundo, vencer as adversidades, vencer as propostas de engano que cercam a vida. O mundo, meus irmãos, ele é como fosse uma areia movediça. Se você não se atentar, você pode ser engolido por ela. O desejo do olho é justamente por onde entra toda a atração, né? Você vai olhar e você vai desejar. Então, o mundo, ele tem muitos lugares, muitos momentos lindos, é verdade. Não podemos ser ignorantes a esse respeito, porque foi Deus que fez. Deus fez todas as coisas. Então está aí as praias, as mais lindas. Nós temos um litoral lindíssimo em nossa cidade de Fortaleza, né? E vários locais do nosso estado do Ceará. Então nós somos privilegiados pela nossa geografia, e nós temos que realmente louvar a Deus. Nós temos áreas de serra que são belíssimas. Temos ali a grande cidade de Viçosa do Ceará, que é considerada, né, a Suíça do nosso estado. Então tem muitos lugares lindos, mas quando falamos não é de mundo, nós falamos disso, nós falamos dos lugares em que existe pornografias, existe orgias, existe bebedice, existe proposta, lugares indecentes, esse sistema corrompido de burlar, de enganar, de fraudes, né, de propostas indecentes. Isso é sistema do mundo, e nós não podemos olhar e ficar preso a essas coisas, porque o texto vai dizer que é como se fosse o orgulho da vida. Falar de orgulho é de viver de forma superior aos outros, aquela pessoa que se envolve tanto com a vida, que ele acha que está no outro patamar, está no outro nível. Ele não é mais humilde, ele não se coloca mais na condição de servo. Ele acha que ele, por ser liderança muitas vezes, por ele ser patrão muitas vezes, por ele ser dono de um grande empreendimento muitas vezes, ele se acha muito. E isso é muito perigoso, porque é um orgulho que toma conta do ser. Jó, capítulo 31, verso 1 diz: fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Talvez você tenha que fazer um acordo com seus olhos, para deixar de olhar esses sites indecorosos, para deixar de olhar para esses jogos tentadores de azar, para olhar muitas vezes para a mulher do próximo. Você tem que fazer um acordo com seus olhos, para olhar somente para o Senhor, para olhar somente para as verdades do Senhor, para olhar
para a Bíblia Sagrada e suas verdades. Faça um acordo, porque os olhos são a janela da alma. Se você ficar olhando para o que não presta, sua alma vai ficar suja e ela vai se deliciar com essa podridão que você está olhando. Faça um acordo com seus olhos, como Jó fez. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Olha o sistema do mundo. As pessoas trabalham, mas elas não trabalham para se sustentar, para se satisfazer, porque elas nunca vão conseguir. Elas sempre querem mais, elas sempre querem mais, elas sempre querem mais. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Isso é algo que nós devemos refletir. É o sistema do mundo. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Um irmão que uma vez me disse: pastor, quando eu recebia meu salário, eu sempre dizia assim: tem uma mixariazinha no meu bolso. E ele nunca prosperava. Aí um dia a sua sogra, cheia de sabedoria, disse assim: meu filho, nunca diga que você tem uma mixaria, porque é como se você tivesse não dando valor ao que você recebeu. Mas agradeça a Deus pelo que você tem. Você tem essa condição de ter um salário. E ele diz que desde que ele fez isso, Deus abençoou as suas rendas e ele começou a prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem muitas pessoas que não estão satisfeitas, né, com o que tem, sempre querem mais, e essas coisas acabam tomando o lugar de Deus. É muito perigoso isso, tá certo? Porque, meus queridos irmãos, nós devemos vencer essas adversidades. O mundo e a igreja verdadeira são dois grupos distintos. O mundo e a igreja não se misturam. A igreja do Senhor, ela é santa. O mundo, ele tem suas concupiscências. Então, são dois mundos distintos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos ler Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, o Senhor vai nos dar uma palavra de orientação sobre isso. Olha o que é que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 24. Olha o que é que diz. Ele diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, coração dividido. Você que é servo de Deus, você tem que louvar a Deus pelo seu emprego, mas ele não pode ser fruto dos seus maiores desejos. O seu maior desejo é agradar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, nós vamos ver essa verdade novamente se estabelecer. Veja o que é que diz Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 13. Ele diz assim, ó: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Novamente ele traz essa figura do Mamon, que era um deus pagão, um símbolo, né, degenerativo da confiança no Senhor, né? Então nós devemos verdadeiramente, meus irmãos, depositar a nossa confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo, queridos, está sob o domínio de Satanás. Ou você pensa que isso tudo está ao acaso? Tudo é fruto da imaginação humana? Não, existe uma ação maligna ainda muito forte, né? No Evangelho de João, no capítulo de número 12, o Senhor, ele vai nos trazer uma palavra.
né, lá no versículo de número 31, ele diz: agora o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Isso é uma referência clara a Satanás. Então ele é considerado o príncipe, né, desta era presente, e nós devemos estar bem apercebidos. Louvado seja o nome do Senhor. Para vencer o mundo, nós devemos ter em nossa mente que a igreja, ela pertence exclusivamente a Deus. Amém? Você é a noiva do Cordeiro. Você tem um dono, você foi comprado pelo sangue precioso do Senhor. Então você pertence a Deus, você não pertence ao mundo. Efésios capítulo 5, versos 23 e 24 diz: assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então você é o corpo, né? Você é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, a sustentação, a direção pertencem a Deus, você pertence ao Senhor. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos, ou seja, a nossa sujeição como igreja é ao Senhor e não ao mundo. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, então vamos avançar um pouco mais à frente, porque nessa área de conflito nós vencemos a si mesmo, nós temos que vencer o mundo e nós temos que vencer o inimigo das nossas almas. Romanos, capítulo de número 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 21, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Queridos irmãos, as propostas e as ciladas que Satanás coloca diante de nós são propostas que nos levam a embaraços, a um estado de derrota, a um estado de perca. Por isso o Senhor, ele diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Nós vamos dar conta das nossas ações. Nós devemos estar atentos às nossas relações, os nossos investimentos, as nossas escolhas. Por isso o Senhor, ele deixa claro: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando nós vamos ver esse princípio, a explicação que nós podemos entender é que a partir do momento que você agora tem a natureza do Senhor, você não vai mais mentir para ganhar, você vai falar a verdade para ser um vencedor. Você não vai mais enganar para tomar vantagem. Por quê? Porque o Senhor já te deu vitória. Você não precisa ficar preocupado se alguém vai ficar, muitas vezes, tentando de alguma maneira fazer pouco caso de você, porque tomou vantagem. É uma vantagem aparente. Eu lembro que um pai pediu ao filho para ir até uma mercearia, e ali o filho fez a compra, e na hora de receber o troco, ele percebeu que o vendedor tinha lhe dado mais do que era o correto. Ao tornar para casa, ele foi entregar nas mãos dos seus pais a compra e o troco. E o seu pai fez a seguinte pergunta: meu filho, você percebeu que o comerciante lhe devolveu mais do que era o correto? E o filho disse: sim, pai, eu percebi que ele deu mais. Então o pai lhe pegou assim pela orelha, lhe conduziu até próximo ao comércio e disse o seguinte: meu filho, vá lá e devolva, pois eu nunca lhe ensinei a fazer esse tipo de atitude, e por isso eu nem lá vou, porque eu estou muito envergonhado do que você fez.
Então aquele filho foi, se retratou, devolveu aquilo que não era seu. Às vezes somos tentados, já vi muitos irmãos até sendo citarem que estavam em um comércio e de repente o comerciante lhe deu mais, e aí ele disse: glória a Deus, porque eu estava precisando exatamente disso, deste valor. Eu pergunto: é do agrado do Senhor? Isso é engano, isso é furto. Você está de forma coerente, sabendo que houve um engano da pessoa. Então não é uma forma correta de se glorificar a Deus de maneira nenhuma. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3 diz: entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sinceridade e pura devoção a Cristo. Paulo tinha medo que a igreja de Corinto, que era uma igreja muito temente a Deus, que se santificava, de repente, em meio a tantas propostas, se enganasse e se deixasse levar pelo engano dessa vida. Então ele deixa claro, né, que ele tinha receio. E Deus, nós também temos receio que essa corrupção alcance seu coração. De repente, num tempo desse de tanta escassez, você queira tomar vantagem, né? Mas eu quero lhe dizer nessa noite que o Senhor, Ele te constituiu vencedor, meu irmão. Você não precisa, né, se dar essas coisas, porque você tem que vencer o inimigo. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 10, ele diz: entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, virá de surpresa, pegará muitos de surpresa, pegará muitos em más práticas, em más condutas, mas você tem que vencer o inimigo. Ele diz: no qual os céus desaparecerão, sendo de um terrível estrondo, com um terrível estrondo, e os elementos se desfarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Tudo que tem nessa terra terá que ser purificado. Tudo isso vai passar um processo de purificação. Então, não queremos tomar vantagem pelas propostas indevidas de Satanás, porque o que ele nos promete é enganoso. Nós temos que vencer o inimigo, e só vence aquele que pratica o bem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas pastor, o senhor nos falou dos inimigos: vencer a si mesmo, vencer o mundo, vencer o inimigo. Mas o senhor iniciou dizendo que existiam promessas aos vencedores. E é verdade. Glória a Deus. Nós lemos, né, em Apocalipse essas promessas. Versículos, no segundo capítulo, no versículo de número 7, ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Eva, lá no paraíso, ela foi seduzida, a árvore estava lá, a árvore da vida. Mas sabe o que acontece? O que vencer vai chegar na presença de Deus e vai comer desse fruto. Sabe por quê? Porque ele já venceu o mundo, ele já venceu a si mesmo, ele já venceu a Satanás. Oh, glória a Deus. E ele vai usufruir. Sabe por quê? Porque ele já é participante da eternidade para com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando nós vamos ver a promessa lá no versículo de número 11: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nessa pandemia tem muita gente com medo de morrer. E quem não tem medo? Todos têm medo. Mesmo aqueles que se acham corajosos, quando Deus o livre a cometido uma enfermidade como essa, ele fica com medo do seu futuro, né? Então o Senhor, ele fala de uma segunda morte, o dano da segunda morte, porque a Bíblia diz que aqueles que morrerem ou que adormecerem com Cristo
eles ressuscitarão quando Jesus voltar. Mas o dano da segunda morte fala da condenação que será colocada sobre o diabo, seus anjos e seus seguidores, onde morrerão eternamente a possibilidade de estarem com Deus. Essa é a segunda morte, pois será lançado no charco de fogo, no lugar de fogo, de tormento, onde haverá muito sofrimento eterno. Não se aniquilará, não acabará esse sofrimento, porque é o resultado da segunda morte. Mas você não passará. Glorifica a Deus, você estará nas mansões celestiais com Deus. Glória a Deus, isso é para você, vencedor. No versículo de número 17, vai dizer da seguinte maneira, ao que vencer, darei a comer do maná escondido. O maná escondido, quando o povo judeu saiu do Egito, ele estava no meio do deserto, e maná apareceu diante deles como um orvalho do dia, e ali eles ficaram pasmos, porque o Senhor os alimentava. Quando você chegar vencedor lá nas mansões celestiais, você vai ter diante dos seus olhos o maná escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é promessa para o vencedor. Glória a Deus. E ele continua, dizendo lá no capítulo 3, no versículo de número 5, ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. Sabe por que é vestido de veste branca? Porque não tem mácula. Você venceu legitimamente. Você não venceu o mal com o mal, mas venceu o mal com o bem, como foi orientado nessa noite, de maneira, meus irmãos, que nada vai agora macular a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O nome dele está no livro da vida. O seu nome está no livro da vida. Glória a Deus. O nome era uma garantia de que naquele local ele é reconhecido. Quando nós somos convidados para um casamento, para uma formatura, o nosso nome tem que estar na lista dos convidados, senão a gente não entra. Ou então os noivos permitiram que nós viemos a entrar. Você, para chegar, quando nós chegarmos na eternidade com Deus, o nosso nome vai estar escrito no livro de Deus. Oh glória! E estando escrito no livro de Deus, nós não seremos confundidos, nós seremos bem recepcionados, porque chegamos na linha de final e vencemos todas as adversidades, glorificando o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Quando nós vamos olhar o capítulo 3, versículo de número 12, ele diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Meus queridos irmãos, sabe o que é que o Senhor está prometendo para mim e para você? Que você tornará-se sempre coluna da casa de Deus. E Ele colocará o nome do Senhor em nós. Sabe por quê? Porque isso mostra que nós pertencemos a Ele. Oh, glória a Deus! Você tem dono, o vencedor tem dono. Glória a Deus! Você tem a marca da promessa. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Queridos irmãos, finalmente quando chegamos lá no versículo de número 21 do capítulo de número 3, ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, permitirei me assentar comigo no meu trono. Ele está dizendo que você vai compartilhar de todos os resultados do sacrifício de Cristo. Você também vai ser participante, assim como todas as decisões em que
tiverem que ser tomados doravante, você será participante, porque você estará sentado com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu pergunto, concluindo nessa noite, você quer se ausentar dessas vitórias, dessas promessas? De maneira nenhuma. Eu te convido a ser vencedor, meu querido. Se tua vida está se cambaleando, está em meio a dificuldades, não desista da sua fé, invista na sua fé, permaneça firme, vá em frente. Só aquele que chega até o final é que conseguirá coroar a sua vitória. Não existe meia vitória, não existe só um pedaço da vitória. A vitória ela tem que ser completa, e para isso nós temos que romper os portais eternos e chegarmos juntos nas mansões celestiais, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Você que está em meio a lutas, está fraco na fé, está pensando em desistir, não desista. O Senhor é contigo nesta hora. Por isso trouxe essa palavra de orientação a mim e a você, porque o Senhor nos fez mais do que vencedores. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nesta noite, Senhor, eu peço ao Senhor que abençoe o meu irmão, que está entre dois pensamentos, está confuso, ó Deus, os anseios, a dificuldade da vida, tentando assolar a sua vida. Nessa noite, Senhor, eu te peço que o Senhor fortaleça a fé do meu irmão, que o Senhor estenda as suas mãos sobre ele e faz com que ele seja, ó Deus, renovado em nome de Jesus, que ele possa fazer um trato com o Senhor, com seus olhos, para olhar somente para o Senhor, ele possa vencer o mundo, ele possa vencer a si mesmo, ele possa vencer o adversário, confiando no Senhor. Abençoa a sua vida, abençoa a minha vida poderosamente, porque nós queremos vencer este mundo e todas as adversidades e chegarmos perante Ti, certos da grande vitória. Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus nós te oramos, certo da vitória que o Senhor nos deu ali na cruz do Calvário, e já te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E todos com muita fé e alegria digam amém. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.